E agora, momento da palavra, na reunião do Cordão. Soberba, tema de nossa reunião do Cordão de hoje. Soberba do latim, superbia, também conhecido como altivez, um sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes até sem fundamento algum, em fatos ou variáveis reais, a presunção de achar que só ela está certa. Você conhece alguém soberbo? Você já viu uma pessoa soberba? Tem alguém perto de ti soberbo? Você é uma pessoa soberba? Essa noite esse tema delicado para ser abordado, mas necessário, porque o propósito da palavra não é você usar as escrituras como alguns fazem no púlpito, especialmente em algumas denominações religiosas, usar o púlpito para atacar alguém pessoal. Não, irmãos, nós estamos aqui com o propósito de edificar a tua vida, para que você se enxergue, se examine e veja aonde você está pecando, que Deus não está agindo na tua vida, porque outrora nós também vivíamos assim. Não tinha alguém que me cutucasse, Jairo não é por aqui, a gente até tinha a orientação da família, claro, escola, mas há coisas mais intrínsecas na alma humana que só o Espírito Santo de Deus pode mudar. A religião muitas vezes ela dogmatiza comportamentos, então você acaba tendo uma forma de se expressar, de pensar, que não é você, mas é aquilo que você representa. Então você vive em guetos, onde você fala a linguagem. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? E aí, irmã, como é que está? Tudo bem? Oh, glória a Deus, tudo bem? Faço. São apenas maneiras de a gente se expressar, mas que nem sempre traduz a essência do que realmente a gente é enquanto ser humano. E muitas vezes a soberba ela é uma coisa velada, ela é uma coisa que não vem à tona, exceto quando confrontado com alguns interesses pessoais. E muitos estão caindo hoje, especialmente cristãos que já conhecem as Escrituras, que já têm uma caminhada com Jesus Cristo, mas que não entenderam o quão sério é isso, o quão importante é isso. Então eu quero começar, irmãos, para que você entenda o tamanho da seriedade que é esse pecado, que inclusive nós louvávamos hoje um hino aqui em homenagem aos irmãos católicos que nos assistem, né? A gente sabe que a Igreja Católica no século VI ela listou uma série de 7 pecados, que seriam 7 pecados capitais, dos quais a soberba é a mãe de todos eles. Temos ali a vaidade, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula, a luxúria, mas eu não quero me ater a isso, porque todo pecado mata. O salário do pecado é a morte. Então essa lista ela passa a ser uma coisa meio fake, no sentido de que todo pecado ela é uma base apenas que sintetiza, em tese, todos os pecados que a gente comete enquanto ser humano, enquanto natureza caída. Mas a soberba é a pior delas, e você vai entender a seriedade disso, você vai levar a sério. Você que tem essa coisa, Deus, comigo não, é diferente não. Mexeu comigo, você vai perceber agora o quão maligno é esse comportamento. O profeta Isaías no capítulo 14, irmão, eu vou me ater apenas entre os versículos 11 e 15. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti, e os bichos, ou seja, os vermes, te cobrirão. Calma que você já vai saber de quem que Deus está falando. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás levado ao inferno mais profundo do abismo. Deus estava falando aqui com um querubim, hoje conhecido como Satanás. Ele foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Nele foi gerada a música, nele foi gerado o louvor. Por isso que há tanta perturbação em relação à música cristã, o choque que é para que nós, ao louvarmos a Deus, temos algumas situações de opressão que a gente passa, e portanto somente através de Jesus Cristo nós podemos vencê-lo. Só através do segundo Adão nós podemos resistir a esse anjo caído. Ele, toda a sua comitiva, toda a sua orquestra foi despedida do céu, sem fundo de garantia, como aquele músico que manda ir embora,
e caíram aqui na terra, que são os demônios, são os principados e potestades. Eles tiveram soberba de querer instalar um reino espiritual acima do Criador. Olha, que sentimento mais maligno é o sentimento da soberba. Que obviamente, juntamente com a vaidade, todos os demais sentimentos egocentristas, fizeram com que Satanás virasse um diabo. E para ele não tem mais salvação, porque ele já na sua essência está condenado. Então, meus irmãos, a soberba, você não vai ver apenas como uma característica da minha personalidade. Não, eu sempre fui assim, puxei meu voo. Não, comigo é só para ver o culto. O negócio que escreveu não leu o palco meu. Você vai começar a mudar. Você vai perceber que o fruto do Espírito, que é amor, e através desse amor você vai desenvolver domínio próprio, mansidão, tudo aquilo que, o pacote que vem junto com esse fruto, gerado pelo Espírito Santo, que está lá em Gálatas, você vai entender que esse sentimento ele tem que ser abominado, ele tem que ser mandado embora. Isso aqui não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta fazer campanha. Essa casta de demônio só sai quando você decidir através do teu livre-arbítrio. Eu não quero mais ser assim. Você tem que determinar. Então o que a gente está aqui hoje para ajudar como cordão de 3 dobras são estratégias. Primeiro tem que ser denunciado a situação. É como você ir no médico e diagnosticar uma doença. Você tem que saber a patologia da qual você está sendo escravizado, para que ela seja tratada. Porque se você não se enxerga, se você já por si só, por ser soberbo, é sinal que você não tem uma autoimagem. Você não tem essa consciência do quão ruim é isso perante Deus. Tem muitos cristãos que são assim, irmãos. Alguns jogam água quente do gato e vai à missa rezar depois, né, irmão? Ou alguns crentes também frequentam vigílias e tal, mas estão ali, irmão, só Deus sabe o que está na alma dessas pessoas. Então, eu vou ter que ser muito rápido para que nós não excedamos do tempo, que a gente procura sempre velar fazer um culto com ordem e decência e com excelência. Provérbios 16, 18 e 19. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito. Você tem que ter consciência que esse espírito derruba o ser humano. O mesmo livro de Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Toda vez que você se humilha, que você se submete, você automaticamente é glorificado. Ezequiel, o profeta Ezequiel, no capítulo 21, versículo 26. Assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e a coroa, não será como antes. Não, vai ser diferente agora. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Deus, vendo esse sentimento diabólico na criação dele, que é o homem, essa coisa maligna, essa coisa satânica que está intrinsecamente na alma humana, ele propriamente, como Deus Criador, ele começa a tratar o ser humano diferente. Fica na fiação que Deus vai falar com vocês hoje, vocês vão entender por que vocês estão passando pelo que estão passando. Você também, não desliga do trono. Filipenses 2,13. Porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Eu sou soberbo, mas eu vou deixar agora Deus me levar. Não é mais eu, não são mais os meus pensamentos. Senhor, o Pai Nosso não pode ser mais uma reza, tem que ser uma verdade. Seja feita a tua vontade, não a minha. Você começa a se dar conta que você tem esse sentimento de superioridade, de achar que é mais do que os outros, a presunção de se achar que está sempre certo. Sabe que esse sentimento é a mãe de todos os demais pecados. Eu tenho que acabar com isso, eu tenho que destruir isso em mim. Como é que eu posso ter uma relação profunda, real, verdadeira com Deus, se Ele está dizendo que Ele abomina isso? E eu sou assim. Provérbios 29, 1. Homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz e de repente será destruído sem que haja remédio, sem que haja cura. Você chega numa pessoa que é soberba, você chega numa pessoa que está fora da fiação, que não consegue entender o que Deus quer fazer, não consegue entender que Deus está querendo te libertar desse sentimento horrível, e você automaticamente fala para ele: não vou mudar, eu sou assim, é desse jeito que eu sou, não adianta, eu nasci assim, eu cresci assim. Aquele espírito de Gabriela, irmão, vai cair doente. A soberba adoece, a soberba mata. Eu vejo muito soberbo hoje diabético, eu vejo muito soberbo hoje com hipertensão. Eu trato de hipertensão até hoje, eu já fui soberbo. Você percebe que quando Deus ele perdoa os nossos pecados, Ele lança fora no mar do esquecimento. Dos teus pecados eu não me lembro mais. Todavia, o
fruto deste pecado nós colhemos. Aquilo que você fez lá atrás, você vai colher aqui. É claro que automaticamente quando você se volta para Deus, Ele atenua esse sofrimento, porque você vai entender a dinâmica da vida sob a ótica de Jesus Cristo, não sob a ótica da terra. Então você não se escandaliza mais. Contudo, você aprende a ser contente. Você vai entendendo o modus operandi de Deus. Você vai entendendo que a tribulação que vai te corrigir, a tribulação que Ele pediu que tu passasse, para que tu te libertasse dessa natureza, vai transformando o teu caráter, automaticamente você vai sendo pacificado. Você deixou de ser soberbo, mas tem um processo ainda. E que processo é esse? A humilhação. O segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, eu amo esse versículo, porque o dia que eu entendi ele, essa palavra entrou na minha alma de uma forma tão poderosa, irmãos, que eu procurei usar como modelo de oração. Eu orava para Deus: Senhor, recebe a minha humilhação, recebe a minha oração, estou te buscando, me cura. Porque Ele fala assim: meu povo que se chama meu nome, ou seja, o povo de Deus, se humilhar e orar, não é rezar, não é ficar repetindo reza, é orar e conversar com Deus. Qualquer lugar, do carro, no banheiro, a caminho da reunião, a caminho do trabalho, no trem, orar. Se meu povo se humilhar e orar, buscar a minha face, buscar a natureza divina, como é que é a personalidade de Deus, e se afastar, deixar de mão os seus maus caminhos, a sua soberba e todos os demais pecados, então dos céus eu ouvirei a sua oração, eu olharei a sua oração, eu vou ver que Ele está me buscando com sinceridade, então sim, aí eu vou perdoar o seu pecado e curarei a sua terra. Tem muita gente que anda doente na terra por causa de soberba, arrogância. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Entendeu por que você tem que apanhar diante de Deus? Não é que Deus é um diabo, não é que Deus é mau. Eu ouço muito dizer: mas que Deus é esse que faz passar por tais coisas? Gente, entendam que maior do que a vida que levamos nessa terra é a vinda vindoura, porque ela é eterna. E Deus nos ama tanto, irmão, como fala João 3,16, Ele amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a partir do momento que você é soberbo, você vai perecer, você vai adoecer, você vai sucumbir e corre o risco de morrer não indo para o céu. Poder enfrentar a segunda morte, que eu não quero tocar nesse assunto agora, que é algo muito mais profundo. O salmista no Salmo 94, versículo 12, bem-aventurado, ou seja, como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Aceita que dói menos, diz uma irmã nossa lá da Inglaterra. É isso. É você aceitar a prova. É entender que Deus está te submetendo a esse propósito com algo muito maior. Você não está entendendo agora. O que passou agora tu não compreende, compreenderá depois. Então a sujeição que Deus faz como castigo, como disciplina, eu ouço muito dizer: não, Deus é bom, não castiga. Entenda que Deus ele é amor, mas Ele é justiça, gente. E Ele sabe que nós carregamos na nossa alma uma influência de Satanás muito grande, que a nossa carne é fraca, a nossa carne é caída. A nossa carne, ela tende sempre a se desviar dos caminhos do Senhor. Porque nós temos uma natureza humana muito forte. A carne, ela milita com o espírito o tempo inteiro. Por isso que é impossível essa carne herdar o reino dos céus. Nós temos que morrer, essa carne tem que apodrecer, ela tem que ir para uma sepultura, ou ela tem que ser cremada, ela tem que desaparecer, para que a essência, que justamente é o teu eu, possa herdar essa vida eterna. Porque nós já temos uma natureza corrompida. E toda essa lista de pecados que a gente carrega encabeçando a soberba, que Deus abomina, é o que realmente faz com que nós muitas vezes percamos a salvação. Irmãos, olha que Deus continua falando aqui em Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, escute isso, Deus falando com cada um de nós, falando com você aí no Face. Eu vou repetir antes de ler. Provérbios capítulo 3, 11 e 12. Vou dizer como dizia um amigo meu: não é o pastor Jairo que está falando, é Deus. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Você corrige o teu filho com a vara? Não que você está espancando, não que você está cometendo um crime, mas porque você está ensinando a quebrar aquela natureza que já vem com ele. Você pode perceber que toda criança ela já tem por essência ser teimosa. Não mexe aí, ele vai lá e mexe. Não bota o dedo aí, ele bota e toma choque.
Não vai, ele vai. Fica, ele não fica. Porque nós já carregamos na nossa alma essa natureza. E só Jesus Cristo pode mudar essa natureza. Mas a correção se faz necessária nesse processo, até que a lâmpada acenda. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, Paulo falando, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Paulo, os leitores da Bíblia sabem que ele se chamava Saulo, morava numa cidade de Tarso, um homem extremamente inteligente, intelectual, poliglota. Perseguiu os cristãos na época até que ele teve um encontro com Jesus. Transformou-se. Era um cara, pensa num cara arrogante, irmão. Pensa num cara soberbo. E ele, a caminho de Damasco, perseguindo o povo cristão, teve um encontro com a luz. E ali ele foi transformado. Ficou cego alguns dias, até que aquele a quem ele queria matar, Ananias botou as mãos nele, impôs. Ele sabia, Deus falou com ele. Falou com ele, ele ouviu em espírito a voz de Deus. Assim como eu ouvi no dia 12 de outubro de 2005 ali em São Paulo, o Saulo ouviu. Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra mim. Duro é. Mas quem está falando? Sou eu. Aquele que tu persegues, Jesus Cristo. E ali ele teve um encontro que mudou, que transformou ele da água para o vinho. Ele deixou de ser o Saulo, até o seu nome mudou para Paulo. E foi o apóstolo que mais tem livros nessa Bíblia. Entre cartas e tudo mais, 13. E você começa a ver Paulo, que para mim é uma inspiração tremenda, irmão, em relação ao ensino dele. Tudo que ele fala, esse espinho na carne era algo que ele tinha, que os teólogos, os estudiosos não conseguem descobrir se era uma enfermidade, se era alguma coisa que ele tinha. Mas Satanás esbofeteava ele, não quero ler o texto porque é muito longo. Ele estava sendo submetido a uma prova, e mesmo ele tendo revelações, ele sendo usado, Paulo foi extremamente usado. Alguma coisa ele atrapalhava, tinha alguma coisa que lhe incomodava. Então você que é crente, você que foi soberbo, que foi transformado por Deus, hoje reclama do deserto, hoje reclama das provas, irmão, não caiu a tua ficha ainda, que isso aí é um espinho que Deus deixou na tua carne, porque Deus conhece a tua natureza. Deus conhece a tua natureza. Se Ele não te tratar aqui, ó, você sai do caminho. E sair do caminho de Deus não é sair da igreja. Tem crentes que acham que se desviar, né, pastores? Eu larguei a denominação, estou desviado. Irmão, tem cara lá dentro que está desviado, congregando lá dentro. E pensa que está enganando a Deus, porque está sendo ali observado apenas por homens, achando que é apenas por homens, mas tem um Deus Todo-Poderoso que observa a cada passo. Deus, ele contempla os bons e os maus. Não esqueça disso. Então esse espinhozinho que está na tua carne é para o teu bem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu amo esse capítulo, que é a palavra da Santa Ceia. É aquela palavra que todas as vezes a gente vai cear e ouve um padre e um pastor ler. E a gente nunca se liga nisso. Se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo de Deus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ei, você que às vezes reclama que Deus está dando um chacoalhão em ti, é para curar essa tua soberba. Estamos falando de soberba hoje, irmãos. Claro que tem outras coisas junto aqui, mas a soberba é uma delas. A soberba é o tópico do que a gente prega hoje, porque você não é avarento, você come moderadamente, não é guloso, não está se prostituindo, não está em luxúria, não é preguiçoso, é até uma pessoa ativa, interage, mas é arrogante. Pensa numa pessoa nojenta, é você. E Deus te chacoalha para tu mudar e deixar de ser assim, nojento. Isso é uma pessoa alegre. Lembra do Tião Macalé, aquele que falava nojento? Ele não quer que tu seja assim. Ele quer que tu sejas uma pessoa maravilhosa, uma pessoa igreja, uma pessoa corpo. Salmos 39, 11. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado, como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Muitas vezes tu perde coisas, perde até pessoas, coisas que tu mais valoriza, mas tu não está entendendo que Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Você é uma pessoa soberba, que na tua caminhada tu teve perdas, e não entendendo que essas perdas são necessárias para que tu não perca o tesouro maior, que é a salvação, a vida eterna. Aquilo que alguns, que nós já fomos, graças a Deus, escolhidos para pregar, já estão desfrutando da glória. Desde quando começamos o culto na garagem, eu e a pastora Denise, ainda quando não éramos um cordão de 3 dobras, muitos já subiram, muitos já desencarnaram, mas estão na glória eterna, porque entenderam esse processo.
Entenderam que era necessário passar pela luta. Entenderam que na dor existe o consolo, existe o óleo, existe a unção que despedaça o jugo quando a pessoa está muito pesada. A gente vai compartilhando nossas aflições uns com os outros e vamos crescendo como igreja e as coisas vão andando. Mas é necessário que nós sejamos repreendidos pelo Senhor. Lá em Apocalipse 3,19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Já detectou que você tem essa característica e não se arrependa? Mano, você está dando tiro no pé. Independente da tua vida financeira, você tem gente que é soberbo porque é pobre. E tem gente que é soberbo porque é rico. E Deus tem uma palavra especial para você que se sente rico. Às vezes essa riqueza pode não ser necessariamente financeira. Você pode até ter heranças de outras pessoas e pensa que é alguma coisa a mais. Deus está falando com alguém aí que eu não sei quem é no Face. Aleluia. E eu vou ter que ler. Deus mandou. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6,17. A ordem que Paulo deu para Timóteo. Mande-vos deste mundo que não sejam altivos, que não sejam arrogantes, não sejam soberbos. E nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas ponham a esperança em Deus. Esse Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Ou seja, Deus quer que nós sejamos senhor das coisas e não as coisas sejam nossa senhora. Quando nós colocamos o dinheiro, as riquezas, a serviço de Deus, nós somos senhores dele. Quando o dinheiro nos escraviza, nos manipula, ele é o nosso senhor, ele é um mamon, é uma potestade. Então nem todo dinheiro é bênção, há dinheiro que é maldição. João 8,44, vós tende para o pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso, é pai da mentira. E João 4,34, Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, é fácil saber se você é soberbo ou não. Qual é o Deus que tu tem por pai? É o Altíssimo ou é Satanás? A tua soberba, tu acha que tem alguma coisa a ver com Deus, a ver com Jesus? Ou tem mais a ver com Satanás? Tem mais a ver com a mentira? Qual é o teu Deus? É a pergunta que Deus faz aqui na minha boca essa noite. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas são do mundo. Por isso, que lá em Mateus 7,6, a palavra nos diz, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Você não tenta querer cativar, não tenta querer doutrinar um soberbo. A soberba tem que sair dele. Você não consegue falar com o soberbo enquanto a soberba está nele. É como jogar pérola para porco, tocar uma onça com a vara curta. Não faça isso, porque ele vai desprezar qualquer coisa que você fale. E você vai acabar caindo no laço dele, ele vai te provocar e você vai entrar na dele. São assim as brigas de trânsito, a gente vê direto as pessoas se matando, ou da conjugalidade. E aí, o nosso Deus maravilhoso nos fala, em Romanos 12:21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Muitas vezes o bem é te afastar. Muitas vezes o bem não é dialogar. O cara que é soberbo tem que sair fora. Dá o toque, mano, muda a tua natureza, mano, antes que Deus te mude. Ele não entendeu, deixa ele seguir o fluxo dele. Ele vai ter que ter um encontro com a graça, vai ter que ter um encontro com a luz. Às vezes vai ser um encontro dolorido. Nós aqui todos passamos por isso. Cada qual aqui foi forjado de um jeito. Quantas pessoas eu já falei, irmãos? E obviamente por questões éticas eu não posso expor nomes aqui. Pessoas que estiveram em nossa casa quando nós morávamos no outro endereço. Pessoas em cuja casa recentemente estivemos. Não busca religião. Porque eu não posso ficar mais lá dentro, não suporto, só pede dinheiro, não sei o quê, é uma escravidão, não se tem mais vida. Mano, Deus não quer isso, Deus quer que tu tenha uma aliança com Ele. Ele até ensina, ele tem aqui a fórmula. Quer falar com teu Deus? Mateus capítulo 6 fala sobre isso, vai ler Mateus 6, são 34 versículos. Quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, intimidade, privacidade, fala com teu Deus, conversa. Deus, eu estou mal. Senhor, eu estou com uma raiva, eu não estou aguentando o que eu estou sentindo. Tira esse troço de mim, bota, desabafa para Ele. Eu já tive muitas vezes assim, mano. Já tive momentos no começo da minha conversão de querer pegar pessoas e bater com a cabeça contra uma parede, para ver se saía alguma coisa dali útil. E Deus foi me moldando,
foi me pacificando. Eu fui combatendo o mal com o bem, e ele foi me trabalhando, mudando a minha essência. E eu fui entendendo que eu não devia dar o que era sagrado para aquele povo, eu tinha que me separar, me afastar deles. Provérbios 26:4 continua o mesmo raciocínio. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. É você chegar para um cara que é soberbo e mostrar para ele, cara, tu tá errado, e ele vai começar a te provocar e tu vai entrar na dele, vira briga. Você vai ser tão insensato quanto ele. E aqui Provérbios está falando claramente, o Salomão é uma sabedoria tremenda, está dizendo. Então, você tem que se examinar, cara. Você tem que se examinar e mandar sobre ele embora. Aceitar o bom conselho, entender que quando é uma pessoa de Deus está falando contigo, se você reconhece que nós do cordão, os irmãos que caminham conosco, mano, não é por aqui, é por ali. Faz assim, não faz assado. Mostra a escritura. Até dou cola desse esboço que eu fiz aqui, que eu estudei com o maior carinho durante a semana. Para que você mostre nas escrituras, porque tem gente que é faria, tem gente que é legalista. Está escrito onde? Porque ele não tem consciência de que aquilo é mal, de que aquilo vai destruir a vida dele. Então tem que, muitas vezes, mostrar a escritura para ele, especialmente se a pessoa já é cristã, seja ela católica, que ainda não entendeu o que é a revelação do Evangelho, ou até algum crente que também continua perdido. Provérbios 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Você vai para uma batalha, você tem que se aconselhar. Está aqui um sargento aposentado, ele nunca foi treinado sem antes ouvir o comandante dele. Para que haja uma vitória, ele tem que ter estratégia, tem que ter jeito de fazer as coisas. Não, eu vou fazer do meu jeito. É complicado quando você fala e a pessoa não dá ouvido para ti. O caminho do sensato é assim, olha que fala Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. O insensato acha, não, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Não preciso do teu conselho, vai-te embora daqui. Me deixa! E tu tem que te afastar. Não combata o mal com o mal, combata o mal com o bem. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não adianta, mano. O cara que é soberbo, ele não vai temer a Deus nunca. Ele pode até rezar depois que tu vai embora. Tu conversa com ele, tu explica para ele, mas ele não se converte porque ele tem orgulho dentro dele. A soberba, Provérbios 13:10. O orgulho, a soberba só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Eu tenho que correr por causa do horário, que pena. Eu queria mastigar cada versículo deles. Provérbios 11:14. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muito conselheiro. Ainda bem que o nosso presidente não cai ainda, porque tem alguns conselheiros que estão com ele. É por aqui, é por ali. Porque o cara sozinho não consegue dominar uma nação. Cai com a sua soberba. Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselhos. Escute isso, você que não quer ouvir conselhos. Eu já sei o que eu vou fazer, não te mete, a vida é minha. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. É tanta gente dizendo para você, faz assim, fulano, não faz assado. Para com esse negócio, vai te matar. Não vai por aqui. Todo mundo está errado, só a pessoa que está certa. Você conhece alguém assim? Não precisa responder. Provérbios 19:20-21. Ouça conselhos e aceite instruções, seu soberbo, porque aí você acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O homem pode fazer planos, mano. Eu vou para cá, vou para lá, vou ficar, vou ir. O querer e o efetuar, ou seja, a vontade prevalece, sempre será de Deus. Provérbios 4:13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Tem cara que morre de soberba. Tem cara que está preso em cadeia. Eu tenho amigos presos hoje por causa da soberba. A gente instruiu. Instrução básica, ora. Eu sempre aconselho casais a orar com seu cônjuge. Ora. Tá, irmão, já. Aquele tá tipo assim, não me enche o saco, já entendi, mas não põe em prática. Porque a soberba não deixa. Ele não manda a soberba embora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1:28-29, eu estou terminando. E Deus escolheu as coisas loucas, vis deste mundo, desprezíveis, as quais não são, para aniquilar as que são. Ou seja, pegou quem não é, para confundir aqueles que pensam que são, para falar de soberba, para falar que assim como outrora a gente também foi assim, e ouviu conselhos, ouviu a palavra, mudamos a nossa natureza. E por que Deus faz isso? 1 Coríntios 1:28-29. Com qual propósito? Para que nenhuma carne se glorie perante o Senhor.
Eu não me glorio por estar passando essa sabedoria para você. Até porque você pode não acolhê-la. Agora, se você acolher o que eu estou dizendo, você pode ter certeza que você vai ter vitória. Então como é que eu posso botar isso na prática, Jair? Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não adianta você ficar rezando Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas assim como nós... Não, tem que encarar a oração. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí sim Deus vai agir para que tu não caia em tentação e te livre do mal. Senão, Pai Nosso, é só uma reza. João 3,27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo é graça, entenda, ninguém é alguém feito de si mesmo. Eu tô esse cara que sou aqui hoje, o Dedé, o Dodô, a Denise e os irmãos que estão sendo moldados, cada dia mais ouvindo a palavra, se edificando através do louvor, das mensagens que a gente passa no YouTube. Eu estava quase parando, irmãos, deixa eu fazer um desabafo rápido, quase parando de editar, porque a gente vê lá as visualizações são muito curtas. Eles não entendem que o que tem aqui é conteúdo espiritual muito profundo, mas como não é de um pastor de terno e gravata, não foi promulgado num púlpito, e não tem rajada de língua estranha, não tem poder. Eu não vou ver o conteúdo deste homem, não me interessa. E eu falei para Deus: Senhor, tu me dá um sinal, eu vou parar com esse negócio. Vou fazer reunião do cordão, tchau, tchau, quem viu, viu, quem não viu, bye, bye. Irmãos lá do Ceará começaram, aleluia, a ver. Irmãos de lugares escusos, até que eu não posso nem falar, irmão. Até dentro de prostíbulo estão escutando a gente. É tudo que eu posso dizer. E em outros lugares escusos a nossa mensagem está chegando. E isso me deu motivação de continuar. Porque eu entendi que nenhum de nós aqui é feito de si mesmo. Tudo que se é recebido de Deus. Então tu te jactar para tu ser alguma coisa, essa jactância te acaba, é soberba. Pensando que tu é alguma coisa, é pura insensatez. Tu tem que entender que tu não é nada. O que está em ti é o Todo-Poderoso que faz tu ser alguma coisa. Todos nós somos consequências da graça de Deus. Somos todos apenas depositários de um favor imerecido. Então não adianta tu querer te jactar, achar porque eu tenho dons. Não, os dons vão passar a partir do momento que tu envelhecer. O que batia um bolão, ele só tem história hoje para contar. O que cantava, depois que morre, ficou só o CD, o vinil, o pendrive. Ficou só as mídias. Agora a essência que está em nós, é ela que vai permanecer, é ela que vai perpetuar, é dela que nós temos que tratar, e a soberba está lá. É de lá que ela tem que sair. Ela não é uma cachumba, não é um sarampo, não é uma rubéola que tu cura tomando remédio antialérgico, não. É algo da tua alma, que pode te levar para uma depressão e te tornar, ficar muito mais doente ainda. A soberba muitas vezes faz a pessoa ficar até um louco, uma pessoa desequilibrada, esquizofrênica, uma pessoa doente mental. Então, irmãos, soberba. O tema é longo, eu ficaria aqui muitos cultos falando sobre isso, mas é até aqui que Deus manda a gente falar nessa noite a palavra do Senhor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolação do Santo Espírito de Deus estejam sendo derramados sobre cada um de nós. Nós damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Glória a Deus. Todo dia eu agradeço quando acordo e adormeço em teus braços, Jesus. Pois essa paz que hoje conheço só vem de ti, pois teve preço de morte na cruz. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero, pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz.
Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz, e é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz, e é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando somente em Jesus. É impossível ser feliz sem tua presença, só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero, o teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz, e é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz, e é por isso que eu te convido a viver o impossível, confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Glorificado seja o santo, maravilhoso nome do Senhor mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. E na próxima semana, que sejamos todos juntos em mais uma reunião do Cordão. Obrigado a todos. Obrigado, pastores. Deus abençoe os irmãos do Face.